Imagine ser mãe por mais de 50 anos. Não mãe de fotografia bonita, nem de frase pronta de rede social. Mãe de verdade. Daquelas que acordam antes do sol, dormem depois de todo mundo, engolem o choro, remendam a própria dor e seguem em frente porque filho não pode esperar. Imagine dedicar a vida inteira a 3 filhos, colocar comida na mesa mesmo quando faltava dinheiro, trocar o próprio conforto pelo futuro deles, acreditar que amor, respeito e caráter seriam suficientes para mantê-los unidos quando o tempo passasse. Agora imagine chegar aos 75 anos acreditando que tudo valeu a pena e descobrir, da forma mais cruel possível, que para aqueles filhos você se tornou apenas um peso. Essa não é uma história comum. É uma história que dói. É uma história que machuca, porque poderia ser com qualquer mãe. É a história de Dona Lourdes. Naquela madrugada fria, quando o mundo parecia dormir em paz, Dona Lourdes estava confusa. O corpo fraco, as pernas trêmulas, a cabeça pesada. Ela não entendia por que estava sendo acordada àquela hora, por que os filhos falavam tão baixo, por que havia tanta pressa nos gestos e tão pouco carinho no olhar. Ela ainda acreditava. Acreditava porque mãe acredita até o fim. Até que ouviu a frase que rasgou sua alma em 2. Você já viveu demais. Agora deixa a gente seguir a vida. Naquele instante, não foi só o corpo que tremeu. Foi a história inteira dela. Cada noite sem dormir, cada roupa costurada à mão, cada prato de comida dividido, cada lágrima derramada em silêncio. Tudo passou como um filme dentro da cabeça dela. Mas o que esses filhos ainda não sabiam é que o destino não tinha terminado de escrever essa história. E que a vida, do jeito dela, ainda guardava uma reviravolta tão forte, tão inesperada, que ninguém consegue ouvir até o fim sem refletir sobre o próprio coração. E você vai entender o porquê. Antes de continuar, já se inscreve no canal Morada das Histórias. Aqui você encontra histórias emocionantes, profundas e reais, que falam sobre família, escolhas, consequências e humanidade. Se inscrevendo, você garante conteúdos que não são apenas para ouvir, mas para sentir e levar como aprendizado para a vida. Dona Lourdes nasceu no interior de Goiás, em uma casinha simples de madeira com chão batido e telhado que pingava quando chovia. Desde pequena aprendeu que a vida não vinha fácil. Não havia luxo, não havia sobra, não havia garantia de nada. Havia trabalho, fé e muita persistência. Aos 12 anos, já ajudava a mãe na costura. Sentava num banco duro, com os pés mal alcançando o pedal da máquina, observando cada movimento da agulha subir e descer. Errava muito, desmanchava, fazia de novo. Mãe, essa costura ficou torta, dizia aflita. Não tem problema, Lourdinha, respondia a mãe com paciência. Desmancha e faz de novo. Na vida é assim, errou, costura de novo. Essa frase não virou apenas conselho. Virou raiz, virou base, virou forma de viver. Ainda jovem, Lourdes conheceu Joaquim, um homem simples, trabalhador da construção civil, tímido no falar, firme no caráter. Não tinha estudo, mas tinha palavra. Casaram sem luxo, mas com esperança. Vestido emprestado, bolo simples, café passado na hora e risada de criança correndo pelo quintal emprestado de um vizinho. Para Lourdes, aquilo já era riqueza. Logo vieram os filhos. Primeiro Ricardo, depois Márcia. Anos depois, Vanessa. Cada nascimento era uma mistura de alegria e medo. Alegria por sentir aquele amor que só cresce. Medo de não ter o suficiente para oferecer. Mesmo assim, Lourdes fazia uma promessa silenciosa toda vez que olhava um filho dormindo. Se depender de mim, nenhum de vocês vai passar pelo que eu passei. Ela começou a trabalhar ainda mais. Costurava para fora, aceitava qualquer serviço. Barra de calça, uniforme escolar, vestido de festa, cortina, colcha, o que aparecesse. Virava noites na máquina velha,
com o barulho constante enchendo a casa, enquanto os filhos dormiam em colchões finos, estendidos no chão, lado a lado. Muitas vezes, no meio da madrugada, Ricardo acordava com sede e encontrava a mãe ali, curvada, os olhos cansados, mas atentos. Mãe, por que a senhora não dorme? Porque o sono passa, meu filho. A fome não deita. Amanhã você tem aula. Ela fazia questão de que estudassem. Mesmo quando faltava para ela, nunca faltava para eles. Quando a escola pediu livros caros, Lourdes vendeu sua única máquina de lavar, velha, mas funcional, e voltou a esfregar roupa na mão. Mãe, a senhora não precisava, disse Márcia, ao ver as mãos da mãe vermelhas de sabão. Livro não se nega para filho. Máquina a gente compra outra um dia. A vida era dura, mas havia amor. Aos domingos, quando Joaquim recebia o pagamento, fazia uma macarronada simples, puxava a mesa para a varanda e dizia orgulhoso: "A gente é pobre, Lourdes, mas é família." E Lourdes acreditava nisso com todo o coração. Até que, numa manhã chuvosa, o telefone tocou, e aquele som simples partiu a vida dela ao meio. Do outro lado da linha, a notícia que ninguém está preparado para ouvir. Joaquim havia sofrido um acidente na obra. Não resistiu. Lourdes sentou no chão da cozinha com o pano de prato na mão. As pernas falharam. O mundo perdeu o chão. Ricardo, ainda adolescente, perguntou com a voz tremendo: "Mãe, o que a gente vai fazer agora?" Ela enxugou as lágrimas com o próprio braço, respirou fundo e respondeu com a voz quebrada, mas firme: "A gente vai fazer o que sempre fez. A gente vai lutar." Daquele dia em diante, Lourdes virou pai e mãe. Trabalhou dobrado, costurava, limpava casas, fazia comida para vender. Dormia pouco, comia o que dava, mas nunca deixou faltar dignidade. Os anos passaram. Os filhos cresceram. Ricardo foi para a faculdade de Direito. Márcia se formou em moda. Vanessa se encantou com a vida da cidade grande. Lourdes envelheceu. E enquanto os filhos subiam na vida, ela ficava para trás, sozinha. As visitas ficaram raras, os telefonemas rápidos. O cuidado virou obrigação, o amor virou distância, e era só o começo. O tempo passou, como passa para todo mundo, sem pedir licença. E enquanto os filhos cresciam, conquistavam o mundo e se afastavam, Dona Lourdes envelhecia dentro da mesma casa simples, com os mesmos móveis antigos e a mesma esperança teimosa de que aquilo tudo ainda significava família. As marcas do luto pela perda de Joaquim não desapareceram. Elas se transformaram em rugas mais profundas, em silêncios mais longos e numa força que ninguém via, mas que sustentava tudo. Lourdes continuou sendo pai e mãe. Costurava para fora, limpava casas, fazia comida para vender. Voltava para casa cansada, com as pernas doendo, mas com a consciência tranquila de quem nunca abandonou os próprios filhos. Ricardo foi o primeiro a sair de casa. Passou numa faculdade de Direito na capital. No dia da mudança, Lourdes arrumou a mala dele com a mesma delicadeza de quem arruma um berço. Dobrou cada roupa com cuidado, colocou um sabonete dentro da toalha, costurou o nome dele numa etiqueta improvisada. "Mãe, não precisa levar tanta coisa", disse ele meio constrangido. "Precisa sim. Quem vai para o mundo sem saber quando volta, leva o que tem. E se faltar, você lembra que a mãe mandou." Antes dele sair, ela colocou um envelope amassado na mão do filho. "O que é isso, mãe?" "Um dinheirinho que eu fui guardando. Não é muito, mas dá para um lanche, um livro, uma passagem de ônibus. Mãe, não manda filho para o mundo de mãos vazias." Ricardo abraçou a mãe emocionado, mas o olhar já estava longe, nos prédios altos, na vida nova, no futuro que ele acreditava estar começando ali. "Eu vou deixar a senhora orgulhosa." "Você já deixou, meu filho. Só de tentar." Márcia seguiu um caminho parecido. Começou a trabalhar numa pequena confecção. Era caprichosa, dedicada, rápida. Logo se destacou. Chegava em casa cheia de ideias. Falava de tecidos, cortes, vitrines. "Um dia, eu vou ter uma loja bonita, mãe."
Vou colocar seu nome numa placa lá dentro. Lourdes sorria, orgulhosa. Eu não preciso de placa, minha filha. Preciso é te ver feliz. Vanessa era diferente desde cedo. Sempre com o olhar inquieto, querendo mais. Mais status, mais aparência, mais mundo. Detestava a casa simples, o cheiro de feijão no fogão, o varal improvisado no quintal. Eu não quero passar a vida atrás de máquina de costura, mãe. Quero viajar, conhecer lugar bonito. E quem disse que não pode? Respondia Lourdes com carinho. Só não esquece de onde saiu. Raiz também sustenta. Mas Vanessa esquecia. Com o passar dos anos, as promessas viraram telefonemas apressados. Oi, mãe, tô numa reunião. Depois eu ligo. Esse depois demorava semanas. As visitas ficaram restritas a datas específicas. Natal, aniversário, Dia das Mães. E mesmo assim, quase sempre com pressa. Lourdes começou a conversar sozinha com as paredes, a preparar comida em panela pequena, a deixar cadeiras vazias ao redor da mesa. Certa tarde, Dona Célia, a vizinha, entrou pelo portão. Lourdes, você tá bem? Tô, minha amiga, só cansada de falar sozinha. E os meninos? Lourdes forçou um sorriso. Tão na correria, vida de gente importante. Mas quando a vizinha foi embora, a verdade escorreu pelos olhos. Lourdes se sentou à mesa, olhou para as cadeiras vazias e murmurou. Eu criei vocês para voar. Só achei que de vez em quando iam pousar aqui também. O primeiro sinal de que algo estava errado veio numa noite de chuva forte. A água começou a entrar pela casa. Lourdes tentou levantar os móveis, escorregou e caiu. O joelho nunca mais foi o mesmo. Com medo, ligou para Ricardo. Filho, a casa está enchendo de água. Eu tô com dor. Mãe, agora não dá. Tô numa reunião importante. Chama um vizinho. Ela desligou devagar. Reunião importante. Eu é que fui a reunião mais importante da sua vida. Quem apareceu foi Dona Célia. Depois disso, os filhos começaram a falar de cuidado, mas não com carinho. Falavam como quem fala de problema. A senhora é forte. A senhora sempre se virou. Sem perceber, cada frase era um fio se rompendo dentro do coração de Lourdes. Até que numa noite quente, um curto-circuito quase colocou fogo na casa. O cheiro de queimado acordou a idosa. Ela conseguiu apagar com a ajuda dos vizinhos, mas o medo ficou. Pela primeira vez, Lourdes percebeu que estava realmente sozinha. No dia seguinte, decidiu ligar para os filhos. Eu acho que chegou a hora de eu ficar um tempo com um de vocês. Do outro lado da linha, silêncio, desculpas, transferências de responsabilidade. O apartamento é pequeno, a rotina é corrida. Vamos ver com a Vanessa. E foi ali, naquele vamos ver, que algo começou a mudar de verdade. Porque quando um filho começa a ver a mãe como problema, o amor já está em risco. A partir daquele momento, algo começou a mudar de forma definitiva dentro dos filhos de Dona Lourdes. Não foi de uma vez, não foi com uma decisão clara e direta. Foi aos poucos, em conversas atravessadas, em olhares impacientes, em silêncios que diziam mais do que palavras. Ricardo passou a enxergar a mãe como um risco, não um risco físico apenas, mas um risco para a imagem que ele havia construído. Advogado respeitado, terno caro, escritório elegante. Colegas comentavam, vizinhos falavam, e cada comentário sobre a mãe, morando sozinha naquela casa simples, soava como uma ameaça invisível. Idosa sozinha dá problema, ouviu certa vez no escritório. Isso pega mal, ainda mais para quem está em posição de destaque. A frase ficou martelando na cabeça dele. Márcia, por sua vez, vivia dividida. Ainda carregava culpa, ainda lembrava das mãos da mãe vermelhas de sabão, das noites viradas na máquina de costura. Mas o peso da rotina, da loja, das cobranças, foi endurecendo seu coração. Ela começou a pensar menos no que era certo e mais no que era conveniente. Vanessa já não sentia quase nada. Para ela, a mãe havia se tornado um incômodo social.
Algo que não combinava com o mundo que ela havia conquistado. Casa grande, marido influente, festas elegantes, clientes importantes. Dona Lourdes destoava daquele cenário como uma lembrança que ela preferia apagar. Foi depois de uma festa que tudo piorou. Vanessa insistiu para que a mãe fosse ao aniversário da neta, mas deixou claro, só não deixa ela vir com aquelas roupas velhas. Márcia ajudou a mãe a se arrumar. Lourdes vestiu um vestido simples, penteou o cabelo branco com cuidado e passou um batom discreto. Olhou no espelho e perguntou quase como uma criança, "Tá bom assim?" No salão luxuoso, Lourdes se sentiu perdida. Luzes demais, gente demais, olhares demais. Sem querer, derrubou um pouco de molho na toalha. Pediu desculpa na hora. Tentou limpar. Uma mulher cochichou. "Quem é aquela senhora?" "Minha mãe", respondeu Vanessa sem graça. "Nossa, simples, né? Ainda bem que você venceu na vida." Vanessa não defendeu a mãe, apenas sorriu amarelo. Mais tarde, o marido se aproximou. "Sua mãe está meio desorientada. Se derruba alguma coisa aqui, vira vexame. Ela é idosa e por isso mesmo devia estar num lugar apropriado." A palavra apropriado ficou ecoando na cabeça de Vanessa. Naquela noite, quando Lourdes sentou cansada perto da porta, comentou baixinho, "Eu não sei andar nesse mundo, não." "Esse mundo não é maior que a senhora", disse Márcia. "Nem sempre os filhos acham isso", respondeu Lourdes com um sorriso triste. Depois desse dia, as ligações ficaram ainda mais frias. "Fala rápido, mãe. Depois a gente resolve isso." E resolveram. Os três se reuniram no apartamento de Vanessa, sem convidar a mãe. Conversaram como quem fala de logística, não de sentimentos. "A situação não dá mais", disse Ricardo. "Ela pode causar um acidente." "Isso vira notícia", completou Vanessa. "A gente precisa agir." Márcia tentou argumentar. "A gente podia reformar a casa, contratar alguém." "Dinheiro demais", respondeu Ricardo. "E ela vai reclamar de qualquer jeito." Vanessa foi direta. "Tem coisas que a mãe não precisa saber." O silêncio que se seguiu foi pesado. "A gente coloca ela num asilo", sugeriu Ricardo. "Ela sempre teve medo disso", lembrou Márcia. "Medo todo mundo tem", respondeu Vanessa. "Mas é melhor do que ela acabar morta sozinha e respingar na gente." E foi assim que decidiram o destino da própria mãe. Sem ela presente, sem ouvir sua voz, sem lembrar quem ela foi. Quando chegaram na casa simples para contar, Lourdes estava sentada na cadeira de balanço, abraçada a um travesseiro velho. O coração acelerou ao ver os filhos juntos. Talvez fosse o dia em que ela não dormiria sozinha. "Mãe, a senhora sabe que depois daquele incêndio ficou perigoso ficar aqui", disse Ricardo. "Eu sei. A gente encontrou um lugar bom, com cuidado, médico, um lugar de repouso." Repouso. A palavra soou estranha. "Vocês estão falando de asilo?" perguntou Lourdes, com a voz falha. "Não é bem asilo", apressou-se Ricardo. "É só por um tempo", completou Márcia. Os olhos de Lourdes se encheram de lágrimas. "Vocês estão me mandando embora?" "Não, mãe, é pro seu bem." Ela olhou para os três. "Os filhos que criou, os filhos por quem sacrificou tudo. Vocês prometem que não vão me deixar lá para sempre?" "Prometemos", mentiu Ricardo, desviando o olhar. Naquela noite, sozinha no quarto, Dona Lourdes segurou o terço antigo entre os dedos e sussurrou: "Deus, não deixa meus filhos se perderem, não depois de tudo." Mas o plano deles já estava mudando. E o que viria a seguir faria o asilo parecer um detalhe pequeno diante da crueldade que se aproximava. Depois daquela conversa, algo se quebrou de vez dentro de Dona Lourdes. Não foi um escândalo, não foi um choro alto, foi um silêncio diferente. Um silêncio de quem começa a perceber que já não tem mais lugar onde achava que pertencia. Os dias seguintes foram estranhos. Os filhos passaram a aparecer mais, mas não com carinho. Observavam a casa como quem avalia um problema. Olhavam os fios, o chão,
os móveis e depois olhavam para ela, como se tudo fizesse parte do mesmo pacote defeituoso. Mãe, a senhora esqueceu o fogão ligado de novo, disse Ricardo certa manhã com a voz dura. Eu esqueci? Perguntou Lourdes confusa, olhando para a panela queimada. Esqueceu? Isso é perigoso. Ela baixou a cabeça, sentindo vergonha. Eu sempre dei conta, murmurou. Agora não dá mais, respondeu ele sem perceber o peso daquelas palavras. Márcia tentou ser mais suave, mas seus gestos denunciavam impaciência. A senhora caiu outra vez? Foi só um tropeço. Hoje é um tropeço, amanhã é algo pior. Vanessa quase não aparecia. Quando ligava, falava rápido, como quem resolve um assunto burocrático. Mãe, a gente está tentando organizar sua situação. Minha situação? É sua vida. Lourdes passou a dormir mal. Acordava assustada, com a sensação de que algo estava sendo decidido sem ela. À noite, sentava na cama, segurava o terço e pedia a Deus apenas uma coisa: não ser um peso. Mas o corpo começou a falhar de vez. Num fim de tarde, ela caiu no quintal e ficou ali alguns minutos sem conseguir levantar. O mundo girava. O coração disparava. Quando conseguiu entrar em casa, ligou para Márcia. Minha filha, eu caí. De novo, mãe. Eu fiquei com medo. No dia seguinte, os 3 filhos apareceram juntos. Isso nunca era bom sinal. Mãe, a gente precisa resolver isso logo, disse Ricardo. Resolver o quê, meu filho? O fato de a senhora não ter mais condição de ficar aqui. A palavra condição doeu mais do que qualquer queda. Vocês querem me tirar da minha casa? Perguntou ela com a voz fraca. É temporário, garantiu Márcia, sem olhar nos olhos. Temporário, quanto tempo? A gente vê? Vanessa foi direta. É para o seu bem. Lourdes sentiu algo gelar por dentro. E onde eu vou ficar? Num lugar tranquilo, respondeu Vanessa. Longe de barulho, longe de perigo. Vocês vão comigo? Claro, mentiu Ricardo. Naquela noite, Lourdes separou poucas coisas. Uma muda de roupa, o terço antigo, algumas fotos. Olhou para a casa simples, como quem se despede de um pedaço da própria vida. Tocou a parede, o batente da porta, o fogão velho. Obrigada, sussurrou. Ela não sabia, mas aquele era um adeus. A viagem começou ainda de madrugada. Disseram que era melhor assim, menos trânsito, menos cansaço, menos perguntas. Coloca isso aqui, mãe, disse Vanessa, mostrando um saco grande. Pra quê? Pra proteger do frio. É rapidinho. Lourdes estranhou, mas confiou. Sempre confiou. Dentro do carro, o silêncio era pesado. Ela tentou puxar conversa. Vocês lembram quando a gente ia para a missa cedo assim? Ninguém respondeu. O carro seguiu por estradas cada vez mais vazias. Já estamos chegando? Perguntou ela. Quase, respondeu Ricardo, com a voz estrangulada. Quando o carro parou, o silêncio era absoluto. Nenhuma casa, nenhuma luz. Apenas mato e terra. Aqui é onde? Perguntou Lourdes, sentindo o medo crescer. É um lugar tranquilo, disse Vanessa. A senhora vai descansar. Foi então que ela ouviu a frase que jamais esqueceria. A senhora já viveu demais. Agora deixa a gente seguir a vida. O mundo parou. Dentro daquele saco, no chão frio, Dona Lourdes entendeu tudo. Entendeu que não era descanso. Entendeu que não era cuidado. Entendeu que estava sendo deixada. Vocês vão voltar? Perguntou com a voz quase sumindo. Depois, respondeu Ricardo, sem coragem de olhar para trás. O carro foi embora, e com ele foram os últimos pedaços de confiança que ainda restavam. Sozinha, no escuro, Dona Lourdes apertou o terço contra o peito e chorou como nunca havia chorado na vida. Não pelo medo da morte, mas pela dor de ser descartada por quem ela mais amou. E enquanto a madrugada avançava, algo que ninguém esperava estava prestes a acontecer. Depois daquela conversa, algo se quebrou de vez dentro de Dona Lourdes. Não foi um escândalo, não foi um choro alto. Foi um silêncio diferente.
Um silêncio de quem começa a perceber que já não tem mais lugar onde achava que pertencia. Os dias seguintes foram estranhos. Os filhos passaram a aparecer mais, mas não com carinho. Observavam a casa como quem avalia um problema. Olhavam os fios, o chão, os móveis, e depois olhavam para ela, como se tudo fizesse parte do mesmo pacote defeituoso. Mãe, a senhora esqueceu o fogão ligado de novo, disse Ricardo certa manhã com a voz dura. Eu esqueci? Perguntou Lourdes, confusa, olhando para a panela queimada. Esqueceu? Isso é perigoso. Ela baixou a cabeça, sentindo vergonha. Eu sempre dei conta, murmurou. Agora não dá mais, respondeu ele, sem perceber o peso daquelas palavras. Márcia tentou ser mais suave, mas seus gestos denunciavam impaciência. A senhora caiu outra vez? Foi só um tropeço. Hoje é um tropeço. Amanhã é algo pior. Vanessa quase não aparecia. Quando ligava, falava rápido, como quem resolve um assunto burocrático. Mãe, a gente está tentando organizar sua situação. Minha situação é sua vida. Lourdes passou a dormir mal. Acordava assustada com a sensação de que algo estava sendo decidido sem ela. À noite, sentava na cama, segurava o terço e pedia a Deus apenas uma coisa: não ser um peso. Mas o corpo começou a falhar de vez. Num fim de tarde, ela caiu no quintal e ficou ali alguns minutos sem conseguir levantar. O mundo girava. O coração disparava. Quando conseguiu entrar em casa, ligou para Márcia. Minha filha, eu caí. De novo, mãe? Eu fiquei com medo. No dia seguinte, os 3 filhos apareceram juntos. Isso nunca era bom sinal. Mãe, a gente precisa resolver isso logo, disse Ricardo. Resolver o quê, meu filho? O fato de a senhora não ter mais condição de ficar aqui. A palavra condição doeu mais do que qualquer queda. Vocês querem me tirar da minha casa? Perguntou ela com a voz fraca. É temporário, garantiu Márcia, sem olhar nos olhos. Temporário quanto tempo? A gente vê. Vanessa foi direta. É para o seu bem. Lourdes sentiu algo gelar por dentro. E onde eu vou ficar? Num lugar tranquilo, respondeu Vanessa. Longe de barulho, longe de perigo. Vocês vão comigo? Claro, mentiu Ricardo. Naquela noite, Lourdes separou poucas coisas. Uma muda de roupa, o terço antigo, algumas fotos. Olhou para a casa simples, como quem se despede de um pedaço da própria vida. Tocou a parede, o batente da porta, o fogão velho. Obrigada, sussurrou. Ela não sabia, mas aquele era um adeus. A viagem começou ainda de madrugada. Disseram que era melhor assim. Menos trânsito, menos cansaço, menos perguntas. Coloca isso aqui, mãe, disse Vanessa, mostrando um saco grande. Pra quê? Pra proteger do frio. É rapidinho. Lourdes estranhou, mas confiou. Sempre confiou. Dentro do carro, o silêncio era pesado. Ela tentou puxar conversa. Vocês lembram quando a gente ia pra missa cedo assim? Ninguém respondeu. O carro seguiu por estradas cada vez mais vazias. Já estamos chegando? Perguntou ela. Quase, respondeu Ricardo, com a voz estrangulada. Quando o carro parou, o silêncio era absoluto. Nenhuma casa, nenhuma luz. Apenas mato e terra. Aqui é onde? Perguntou Lourdes, sentindo o medo crescer. É um lugar tranquilo, disse Vanessa. A senhora vai descansar. Foi então que ela ouviu a frase que jamais esqueceria. A senhora já viveu demais. Agora deixa a gente seguir a vida. O mundo parou. Dentro daquele saco, no chão frio, Dona Lourdes entendeu tudo. Entendeu que não era descanso. Entendeu que não era cuidado. Entendeu que estava sendo deixada. Vocês vão voltar? Perguntou com a voz quase sumindo. Depois, respondeu Ricardo, sem coragem de olhar para trás. O carro foi embora, e com ele foram os últimos pedaços de confiança que ainda restavam. Sozinha, no escuro, Dona Lourdes apertou o terço contra o peito e chorou como nunca havia chorado na vida. Não pelo medo da morte, mas pela dor de ser descartada por quem ela mais amou.
E enquanto a madrugada avançava, algo que ninguém esperava estava prestes a acontecer. Os dias seguintes foram de silêncio para Dona Lourdes, mas não de solidão. Pela primeira vez em muito tempo, havia alguém que perguntava se ela estava bem sem pressa para ir embora. Dona Neide preparava sopa quente, ajeitava os travesseiros, puxava conversas simples. Seu Amadeu saía cedo para trabalhar, mas sempre deixava um recado antes de fechar a porta. Qualquer coisa, a senhora chama minha mulher. Aqui ninguém fica largado. Aos poucos, o corpo de Lourdes foi se recuperando. As pernas ainda doíam, o coração ainda carregava um peso difícil de explicar. Mas havia algo novo crescendo dentro dela. Um sentimento esquecido, dignidade. Raquel, a filha do casal, gostava de sentar ao lado da cama e ouvir histórias. Conta de quando a senhora era nova. E Lourdes contava. Falava da costura, dos filhos pequenos, das dificuldades. Às vezes chorava no meio do relato. Às vezes sorria. Eles foram tudo para mim, dizia com a voz baixa. E a senhora foi tudo para eles, respondia a menina com uma simplicidade que doía. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a vida dos filhos seguia, ou pelo menos parecia seguir. Nos primeiros dias, nenhum deles falou sobre o assunto. O silêncio era conveniente. Cada um inventou uma história para si mesmo. Ricardo dizia que tinha feito o necessário. Ela estava sofrendo. Mas à noite, o sono vinha pesado. Sonhava com a mãe chamando seu nome, com a casa simples pegando fogo, com o saco se mexendo no escuro. Márcia evitava pensar. Trabalhou mais do que nunca. Costurava sem parar, mas as mãos tremiam. Em alguns momentos, lembrava da mãe vendendo a máquina de lavar por causa dos livros. A culpa batia forte, mas ela empurrava para longe. Vanessa foi a que mais tentou apagar tudo. Postava fotos, sorria em festas, brindava. Mas bastava ficar sozinha para o medo aparecer. O medo de que alguém descobrisse. O medo de que aquilo voltasse. E voltou. Dias depois, Dona Célia, a vizinha antiga, estranhou o silêncio da casa de Lourdes. Chamou, bateu palmas, ninguém respondeu. Comentou com outra vizinha. A história correu. Alguém lembrou do catador que havia sido visto empurrando um carrinho com uma senhora enrolada em cobertas naquela madrugada. A notícia chegou aos ouvidos errados. E depois, aos certos. Um assistente social foi até a casa de seu Amadeu após uma denúncia anônima. Encontrou Dona Lourdes sentada na varanda, tomando sol, com o terço no colo. Frágil, mas viva. O que aconteceu com a senhora? Perguntou com cuidado. Lourdes respirou fundo. Pela primeira vez, não tentou proteger os filhos. Eles me deixaram para morrer. A história seguiu o caminho que precisava seguir. Investigação, registros, perguntas, nomes. Os filhos foram chamados, negaram no início. Depois, se contradisseram. Por fim, o peso da verdade caiu sobre eles. A cidade comentou. Amigos se afastaram. O sobrenome, antes motivo de orgulho, virou silêncio. Ricardo perdeu clientes. Márcia fechou a loja por um tempo. Vanessa viu portas se fecharem sem explicação. Mas a maior consequência não foi essa. Foi perceber que, naquele processo todo, Dona Lourdes não pediu nada para eles. Não pediu perdão, não pediu ajuda, não pediu presença. Ela escolheu ficar onde foi acolhida. Quando Ricardo tentou visitá-la, encontrou a porta fechada. Dona Neide foi quem falou. A senhora Lourdes está em paz. Não cabe mais sofrimento aqui. Dias depois, Lourdes decidiu algo que ninguém esperava. Com a ajuda da assistência social, entrou com um pedido simples. Autorizou que o pouco que tinha fosse destinado a quem cuidou dela quando ela mais precisou. Seu Amadeu chorou ao saber. Eu não fiz por isso. Eu sei, respondeu Lourdes segurando a mão dele. Por isso merece. Com o tempo, Lourdes passou a caminhar melhor.
Voltou a costurar pequenas coisas, consertava roupas da vizinhança, ensinava Raquel a passar linha na agulha. Errou? Perguntava a menina. Costura de novo, respondia Lourdes sorrindo. Na vida é assim. Num fim de tarde, sentada na varanda, ela olhou o céu avermelhado e disse baixinho: Eu achei que família era quem eu gerei. Hoje eu sei que família é quem não solta a sua mão quando você cai. Ela nunca mais viu os filhos. E talvez essa tenha sido a maior lição. Porque quem abandona quem deu tudo não perde apenas uma mãe, perde o direito de ser chamado de filho. E Dona Lourdes, mesmo ferida, viveu o suficiente para aprender que amor verdadeiro não abandona. E que às vezes é no lugar mais improvável que a vida recomeça